Boa tarde, pessoal. Tudo em paz? Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas a você sobre elaborar uma dissertação. Alguns alunos têm dificuldade, não é, de elaborar essa tipologia textual. Então eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse texto que é tão pedido em Enem, em vestibular, em concurso, certo? Então você vai ficar ligado aqui até o final do vídeo para poder acompanhar as nossas dicas. Mas, se você não é inscrito no canal, o que é que você vai fazer? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se houver um vídeo novo, você vai ser notificado, certo? Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa, que é a dissertação, não é? Bom, inicialmente você tem que pensar que a dissertação vai ter uma forma. E qual é essa forma? Primeiro você tem que pensar que ela é feita em parágrafos e que você vai ter que obedecer uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que você vai colocar nesses 3 elementos do texto que vão fazer a forma do texto? Na introdução, você vai se preocupar em apresentar o tema e dar um tópico frasal, um argumento 1 e um argumento 2. O que é que você está falando, Ivani? Não estou entendendo. Então, vamos lá. Digamos que a gente vai fazer hoje uma dissertação sobre a violência nas grandes cidades. Evite fazer a sua introdução, evite elaborar a sua introdução com atualmente, nos dias de hoje. Isso é clichê, certo? Então, vamos direto ao ponto. Vá fazendo um tópico frasal, uma frase com sentido completo, certo? Então, sobre o tema. Então, você vai dizer que a violência é constante nas grandes cidades. Quando você diz isso aí, é um tópico frasal, porque você deu um sentido completo ao tema, certo? Esse sentido completo remete-se ao verbo, uma frase em que haja o verbo. Agora você vem com o argumento 1 e o argumento 2 para gerar a introdução. O que é esse argumento 1? Nada mais é do que o motivo maior que gera toda essa violência. E no argumento 2 é o outro motivo que você também vai falar no desenvolvimento. Então, vamos dizer que você esteja pensando em defender o tema, dizendo que a violência ela é fruto de ausência de trabalho para a população e também é a droga, que é um dos principais motivadores para essa violência se intensificar nas grandes cidades. Então, você faz a unidade da introdução. Então, a violência é constante nas grandes cidades, uma vez que. Esse uma vez que é um conectivo que você tem que dar unidade ao texto. É como se as palavras elas fossem ficando cada vez mais organizadas, uma dadas as mãos às outras, né? Então, esse conectivo vai ligar o tópico frasal aos argumentos. Então, vamos lá. A violência é comum, é constante nas grandes cidades, uma vez que há a ausência de trabalho para grande parte da população, mas também por conta da intensidade do uso das drogas, que deixa a população com temor e medo. Ponto. Então, aí você já teria embasamento para fazer a sua introdução. Então, você já tem aí como base o quê? Primeiro, você botou o tópico frasal. Qualquer pessoa que pegue o seu texto vai saber que você está tratando sobre a violência nas grandes cidades. Você colocou o argumento 1 e o argumento 2, porque esses argumentos é que vão nortear você para o desenvolvimento. Lá no segundo parágrafo e no terceiro, você vai falar os motivos, não é? Por que a população anda tão sem trabalho? Por que as drogas têm sido uma motivadora dessa violência? Então, no desenvolvimento, você vai intensificar, né, o detalhe sobre esses tópicos que você mencionou aí, certo? Então, a introdução já disse, tópico frasal, argumento 1, argumento 2, tá bom? Bem, quando você for partir para
o segundo parágrafo, você tem que estar atento para uma coisa importante. Todo o texto dissertativo ele tem que ter uma unidade, ele tem que ter coesão. Então, quando você for passar para o segundo parágrafo e para o terceiro parágrafo, você vai ter que ter uma coesão para dar continuidade, uma sequência lógica das ideias, para que os parágrafos eles não fiquem fragmentados, certo? Então, como é que você faz isso? Bem, se você disse que tem o argumento 1 e o argumento 2, que são os problemas geradores da violência, então você agora, para iniciar a falar detalhadamente sobre eles, você vai dizer, um desses geradores da violência deve-se ao fato de que a população, blá, 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 blá. Quando você for para o outro parágrafo, para você também não haver aquele bloqueio, aquela fragmentação, você já coloca outro fator que intensifica a violência é resultado do uso constante das drogas e certo? Então, o que é que você fez? Você, nesse sentido, você deixou o texto coeso, você deixou o texto com unidade, porque normalmente os alunos eles tendem a passar de um parágrafo para outro sem nenhuma continuidade de ideias. Então, você fala no primeiro parágrafo de uma coisa, no segundo de outra, no terceiro de outra, e aí quando você vai fazer a correção, quando o professor, quando quem for corrigir vai ver o seu texto, ele está completamente uma coxa de retalhos, como se você pegasse uma ideia aqui, uma ideia aqui, uma ideia aqui e fosse colando, certo? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar uma unidade ao texto. Como é que eu faço isso? Através dessas palavrinhas-chave e também de conjunções que você aprende na gramática, tá bom? Bom, feito o desenvolvimento, você vai partir para a conclusão. A conclusão nada mais é do que uma retomada do que você falou no texto todo e algumas considerações finais com algumas soluções ou possíveis soluções. Então, se você já falou sobre a violência nas grandes cidades, se você já apresentou as causas e talvez até umas possíveis consequências geradoras dessa violência nas grandes cidades, eis o momento agora de você finalizar o seu texto, tá? E para você finalizar o seu texto, o que é que você vai fazer? Dá uma retomada, evite aquelas palavrinhas que são chamadas de chavão. Portanto, enfim, em vista dos argumentos acima, não coloque mais isso, tá? Isso aí é clichê, já tá batido e rebatido. Então, você vai retomar o tema. Nessa perspectiva, percebe-se que a violência, blá, 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 blá. E aí você vai dar as suas considerações finais e dar uma possível, solução sobre isso. Já que você falou sobre o trabalho, que está tendo uma escassez, você iria colocar uma possível solução sobre isso e também sobre as drogas. Então, meus amados, retomando o que a gente falou aqui hoje, dissertação não adianta somente teoria. Dissertação é leitura para você ter ferramentas para falar, argumentar sobre algo, certo? Então, como é que você vai convencer alguém a comprar alguma coisa que você está vendendo se você não sabe nem falar sobre o seu produto, não é? Então, se você está querendo vender, por exemplo, eu tenho aqui ração, para cachorro. Então, se você quer vender essa ração, você tem que saber os ingredientes que tem essa ração, quais são os benefícios que essa ração vai fazer para o seu cachorro, para o seu pet, não é? Então, quem ouvir você falar de uma forma tão fundamentada, vai acreditar que aquilo que você está falando é convincente e é relevante, tá bom? Bom, então, feito isso, tendo sua leitura de mundo, sua leitura de jornais, de revistas, ver o que está acontecendo no mundo, você atentar para o fato de que seu texto tem que ter unidade, que é a coesão, coerência, clareza e objetividade. Esses elementos são fundamentais. A clareza é você colocar um vocabulário que seja acessível. Não é você ficar procurando palavras maravilhosas para colocar em seu texto se você não sabe nem exatamente como usá-las,
certo? Então, seja claro, seja objetivo no seu texto, dê uma unidade, fundamente o seu texto. Então, se você está falando sobre um dado de estatística, você fala segundo a pesquisa de tal. Então, você tem que fundamentar o seu texto, tá bom? Na introdução, apresenta o tema, coloca o argumento 1 e o argumento 2, não é? Esses argumentos que eu estou mencionando são as causas maiores sobre esse tema, motivadoras, né, que causam esse problema que você está apresentando. E no desenvolvimento, você vai lançar esses argumentos de uma forma mais detalhada. Algumas pessoas gostam de colocar em um parágrafo de desenvolvimento as causas, em outro parágrafo gostam de colocar as consequências, não é? Por exemplo, se você está falando sobre as causas motivadoras da violência, no terceiro parágrafo você iria colocar o quê? As consequências dessa violência, né? Que a população normalmente vive encarcerada em suas casas, vitimadas dessa violência intensa, não é? Então, você vai colocar as consequências sobre o que você está tratando. Feito isso, você já está pronto para findar o seu texto, que é retomar o que você falou e dar as suas considerações finais como uma forma de amenizar essa situação sobre qual você está tratando. Então, se você está falando sobre a violência, você vai retomar. Então, essa retomada, gente, é como se você fosse pegar assim, o seu texto foi rasgado e alguém vai achar somente a conclusão. Quem pegar essa conclusão tem que ter uma ideia do que você falou sobre o texto todo, certo? Então, é uma retomada, um resumão que você vai fazer sobre o seu texto que você dissertou acima. Suas considerações finais a respeito dele, do tema, e as possíveis amenizações para que esse problema ele seja menos intenso para a população. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado na dica de hoje. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa videoaula, que ela foi de uma forma rápida, mas que ela foi objetiva e clara, você deixa nos comentários aí, falando tanto em argumentos, né? Você deixa nos comentários alguma aula que você queira que eu explore aqui, ou de gramática, ou de redação, ou de ortografia, que aí a gente faz um vídeo para ajudar, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever, eu vou contar com você, tá bom? Uma semana de paz, um dia de muitas emoções e alegrias. Tchau!